E se você pudesse ter um retrato que envelhecesse no seu lugar? Que tal? Oi, eu sou Cíntia, da Livros e Montanhas, e hoje eu vim falar sobre o retrato de Dorian Gray. O que é o retrato de Dorian Gray? Esse clássico escrito por Oscar Wilde vai contar a história de Dorian Gray, que é um adolescente de mais ou menos uns 17 anos, e que ele tem como amigo um pintor chamado Basil, e o Basil é completamente apaixonado pelo Dorian, né? E essa paixão faz com que ele se empolgue na pintura, né? E ele resolve fazer um retrato de corpo inteiro do Dorian. O Basil também tem um amigo, um lord, o Lord Henry, que é um cara... uma espécie de um playboyzinho da época, né? O livro é escrito em 1890, né? Então é século XIX. E esse Lord Henry, ele tem o poder de perverter as pessoas, digamos assim. Ele é aquele tipo de pessoa que só quer saber dos prazeres da vida, né? Então ele é extremamente egoísta e ele faz com que as pessoas cometam vários pecados, várias atrocidades, né, em nome da beleza, da estética. Então o Basil ele fala sobre o Dorian Gray, e o Lord Henry quer conhecer Dorian Gray. Só que Basil não quer que ele conheça o Dorian, porque ele acha que ele vai perverter o pobre do adolescente, do rapaz, né, que é ingênuo, que é um rapaz muito bonito, tal. Mas acaba que, sem querer, os três acabam se encontrando no ateliê do Basil, e o Basil é obrigado a apresentar o Lord Henry ao Dorian Gray. E o Lord Henry fica encantado com o rapaz, que é um rapaz muito bonito, né, que tem tudo para fazer sucesso na sociedade da época. E aí eles ficam, Dorian Gray e o Henry ficam muito amigos. O Basil, ele termina o retrato do Dorian, e nesse meio tempo, enquanto ele está terminando o retrato, que o Henry fica conversando com o Dorian, ele faz com que o Dorian descubra a beleza que ele tem exterior, né? Então ele descobre a vaidade, digamos assim. E quando o Dorian vê o retrato, ele fica encantado, porque o retrato é lindo, maravilhoso e representa tudo que o Dorian Gray é naquele momento. E aquilo, de certa maneira, choca o Dorian, porque ele começa a pensar assim: poxa, esse retrato vai permanecer assim, lindo, bonito, a vida inteira, e eu vou envelhecer, eu vou perder essa beleza. E ele fica desesperado, fica indignado com aquilo e pede para que isso não aconteça. Ele não quer envelhecer, ele prefere que o quadro envelheça. E o Basil acaba dando esse quadro de presente pro Dorian. O Dorian, com essa amizade com o Lord Henry, né, acaba se tornando uma pessoa pervertida, digamos assim, né? Ele então começa a ver o mesmo tipo de vida que o Lord Henry, né? Então ele engana as mocinhas, né? Ilude as mocinhas, faz com que os amigos dele também se percam na vida, né? Levando aquela vida bem boêmia, bem superficial, digamos assim. E até que acontece uma determinada situação que o Dorian, ele se apaixona por uma atriz, e essa atriz ele vai envolvendo a menina, né, também, que é adolescente, e ela se apaixona por ele e resolve que ela não vai querer mais atuar. Então ela começa a representar mal. E quando ela começa a representar mal, aí Dorian Gray para de gostar dela. E acaba dando um pé na bunda da menina. Essa situação gera um certo problema, né? E quando Dorian Gray chega em casa, que ele vai olhar pro quadro, o quadro dele mudou. O quadro dele
adquiriu algumas rugas, algumas imperfeições, digamos assim. O quadro meio que envelheceu. E ele fica surpreso, ué, o que aconteceu, né? E aí ele se dá conta que todas as más ações que ele faz, que normalmente marcariam uma pessoa, né? Todas as suas preocupações, todos os seus problemas, todas as suas angústias, isso vai marcando a expressão da pessoa e vai fazendo com que a pessoa envelheça. Isso são as marcas da idade, são ou digamos assim, a experiência que a pessoa vai adquirindo. Só que com o Dorian não acontece. O quadro começa a envelhecer no lugar do Dorian Gray, né? Então ele fica bastante surpreso, mas ele acaba gostando da ideia, né? O quadro vai envelhecer no lugar dele, não ele. Então agora ele sabe que ele pode fazer o que ele bem entender, que nunca isso vai ser exteriorizado, né? Então, por piores que sejam as ações que ele faça, ele vai ter sempre aquela carinha de anjo, né? De quando ele era jovem. E aí ele esconde esse quadro. Então a história vai contar o livro vai contar toda essa história do quadro envelhecendo, tudo que o Dorian Gray vai vivendo, as situações. Ele comete coisas assim horrorosas, né? Atos horrorosos. Inclusive eu fiquei chocada com o que acontece com o Basil. Então quem lê vai saber o que acontece. O livro é muito interessante, eu gostei pra caramba da história, mas eu não consigo gostar dos personagens. Eu odiei aquele Lord Henry. Eu achei ele um canalha, um safado, tudo que se possa imaginar. Eu não gostei dele, não gostei mesmo. O Dorian, no começo eu achei ele extremamente infantil, né? Infantil, bobão, assim, meio... E depois ele se tornou uma pessoa totalmente sem caráter. Tipo aquela pessoa assim, meio fria, sabe? E mais pro finalzinho do livro, senti até uma certa demência no rapaz, né? Mas o livro é muito interessante, a história em si é muito interessante, né? O fato de a crítica de que a sociedade ela esconde por debaixo da beleza, né? Da riqueza, né? A podridão que é a sociedade. Essa era uma crítica bastante mordaz do Oscar Wilde, naquela Inglaterra vitoriana, né, extremamente pudica, que encobria, né, os podres da sociedade, né. Eles eram extremamente puritanos, mas ao mesmo tempo aprontavam muito por debaixo dos panos, né. Então essa é a história do retrato de Dorian Gray. Eu marquei algumas passagens aqui que eu achei interessante de falar. Essa é uma fala do Lord Henry, né? Que eu achei interessante. Ele fala assim: o motivo por que tanto gostamos de pensar bem dos outros é que todos nós temos medo de nós mesmos. A base do otimismo é terror puro. Pensamos que somos generosos, pois acreditamos ao próximo a posse das virtudes propensas a nos beneficiar. Enaltecemos o banqueiro para que possamos sacar a descoberto. E descobrimos boas qualidades no salteador de estradas na esperança de que nos poupe os bolsos. Outra tirada também desse Henry, que eu achei ele extremamente machista, mas tudo bem. Ele diz assim: receio que as mulheres gostem de crueldade, da crueldade sem cerimônia, mais do que qualquer outra coisa. Possuem instintos primitivos maravilhosos. Nós as emancipamos, mas elas, como escravas, seguem à procura de seus donos. É tudo a mesma coisa, adoram ser dominadas. Ou seja, o Lord Henry acaba pervertendo o Dorian Gray de maneira a convencê-lo de que ele tem que aproveitar a juventude que ele tem para fazer tudo que lhe dê prazer, não importa as consequências dessa busca pelo prazer,
né? E o pobre do rapaz começa a viver uma vida assim e acaba se tornando vazio, porque ele está sempre em busca do prazer e aquilo vai corroendo a alma dele, porque ele vê as consequências, né? Por exemplo, ele afunda, né, a vida de vários amigos dele, ele vê os amigos se afundarem em drogas, em perversões, também destrói a vida de várias donzelas, digamos assim, né? Seduz as meninas e depois, né, não quer mais saber. E tudo numa época em que o puritanismo era, né, muito forte. Então, tipo assim, nossa, uma mulher, né, que fosse uma donzela que, né, não se casasse virgem, imagina, era um escândalo, né? E só que essas coisas ele tenta sempre dar uma desculpa, né, para ele não sofrer com aquilo. Então ele não quer saber, o problema é deles, né? Se eles quiserem, eu dei minhas opiniões, né? Eu sugeri que eles fizessem, mas não quer dizer que eles tinham que ter feito, coisa parecida. E isso vai se acumulando e ao final toda vez que ele olha pro retrato dele, ele vê o monstro que ele está se transformando por dentro, apesar dele parecer um anjo por fora, né? E aí tem até um trechozinho aqui que o próprio Lord Henry faz com que o Dorian Gray comece a pensar nisso, que o Henry fala assim para ele, faz uma pergunta assim muito assim, sem querer, não tinha intenção nenhuma, porque ele não sabe do retrato do Dorian, mas ele fala assim: por falar nisso, Dorian, qual a vantagem de um homem em conquistar o mundo inteiro e perder, como é mesmo a citação? A própria alma? Né? Nisso o Dorian, tipo assim, o que você quis dizer com isso? Ele tá dizendo que eu tô perdendo minha alma, tipo, mas o Henry não sabia do retrato, que acontecia com o retrato do Dorian, né? Então, mais pro finalzinho do livro, o Dorian começa, né, a ficar angustiado com essa ideia, né? Como é que ele vai mudar isso, né? Como é que ele vai impedir que a alma dele se acabe? Esse livro causou uma grande polêmica, um grande escândalo na Inglaterra. Hoje em dia, o que tem aqui, o homossexualismo que tem, né, no livro aqui é muito sutil, tá? E é mais a ideia do pintor, do Basil, né, que era apaixonado pelo Dorian, mas não é uma coisa escancarada, tá? Eu não sei porque fizeram tanto rebuliço, acho que era mais inveja mesmo do autor, por isso que fizeram tanto alvoroço por causa do livro. Mas, na verdade, acho que a grande crítica aqui é a sociedade, né? A hipocrisia da sociedade. Então, eu achei o livro muito legal mesmo. Vale muito a pena. Eu li essa versão integral aqui, da Clássicos da Abril, né? Então, foi traduzido, essa edição foi traduzido pelo José Eduardo Ribeiro Moretson, deve ser isso, tá? O nome do rapaz. Essa edição tem 283 páginas e no finalzinho, como sempre, fala sobre a vida e a obra. Vai falar aqui um pouquinho sobre o Oscar Wilde, que é esse escritor aqui, tá? A primeira versão foi escrita em 1890 numa publicação inglesa chamada Lincott's Monthly Magazine, acho que é assim que fala. E depois foram feitas algumas alterações, inseridos alguns capítulos, e a versão em livro saiu em 1891. Eu não entendi bem, eu tenho aqui 3 edições, tá? Eu tenho essa daqui, que é integral da Abril Cultural, da Abril Coleções. Tem uma edição bilíngue da Landmark, tá? Que é uma edição que ela é de capa dura, tá? Eu acho que é a foto do filme, porque tem um filme sobre o retrato de Dorian Gray. Essa edição diz que tem a edição original, sem cortes. Essa edição é a primeira impressa, né? Eu não entendi bem o que mudou de uma edição para outra. Parece que na edição seguinte, ele acrescentou alguns capítulos, talvez para suavizar algumas situações, não sei. Então li essa daqui, essa edição bilíngue tem 222 páginas, tá?
Deixa eu ver, ela é traduzida por quem? Tradução em notas de Marcela Furtado. Essa aqui é a tradução de Marcela Furtado. E eu tenho uma outra edição adaptada, tá? Para jovens, que é O Prazer da Leitura, que é tradução de Karen Ashpak Rock. E tem ilustrações de Alessandro Baldanzi. As ilustrações são bem interessantes, mas eu não gostei muito. Eu achei, sei lá, os traços muito... Eu não gostei, principalmente a capa. Eu não gostei desse Dorian, não acho ele nada bonito. E pelo livro, o Dorian é pra ser, assim, a coisa mais linda da face da Terra. E eu não achei o Dorian desse ilustrador muito bonito, tá? Essa edição tem 144 páginas e na parte de conhecer mais fala sobre várias coisas, tipo sistema métrico da época, o conceito de beleza e de arte, de beleza na arte, né? Os grandes retratistas. Tem vários aqui. Sobre cores, misturando cores, né? Porque o livro fala muito de arte, né? E sobre os grandes marcos do século XIX. Então vai falar sobre história, geografia, artes, literatura e ciência e tecnologia no século XIX, tá? No finalzinho sobre a Inglaterra, né? A Londres de hoje. E um pouquinho sobre pedras preciosas. Tá? Então essa é a edição da O Prazer da Leitura. Então eu li as 3 edições. A que eu mais gostei foi essa aqui mesmo, a integral da Clássicos da Abril Coleção. Ok? Então é isso. Fica aí a dica, galera. Retrato de Dorian Gray, tá? Um livro rapidinho de ler, uma leitura fluida, mas que te traz algumas reflexões sobre, né, a beleza, o que se esconde por trás da beleza, ok? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.